Bom dia! Bom dia! Bom dia para todos. Comer só uns amendoins aqui para poder dar uma carguinha. Comer uma banana aqui, ó. Quem gosta de banana? Eu sou louca da banana. Muito bom. Muito bom. Gente, tava aqui, né? Esperando o pessoal chegar. Vê só. Hoje a gente tá aqui para conversar sobre produtividade, certo? Uma perspectiva diferente, certo? A gente vai trazer significado sobre essa palavra, um significado diferente do que talvez aqui todo mundo já está habituado a ouvir. Então, Jonathan, muito obrigada pela música que você fez aqui no fundo, mas agora é com nós, ok? Valeu aí pela contribuição. Vê só, gente, hoje é falar sobre isso, então deixa eu botar aqui o tema aqui embaixo. Produtividade. Deixa eu colocar o tema aqui. A mesa. Vou colocar dessa forma aqui. Produtividade sob as lentes do Evangelho. Gente, é muito importante isso aqui, né? Eu sempre falo isso. E eu vou continuar falando pro resto da minha vida, certo? O Evangelho ele não tem poder somente, né? Que já seria o suficiente, bastante, digamos assim, de transformar, de nos dar a possibilidade de ter acesso a Deus pleno como Jesus veio dar, certo? De nos perdoar, de nos salvar. Mas ele também nos dá acesso a uma vida extraordinária, entendeu? E é sobre essa vida extraordinária de transformação que a gente decide abraçar todo dia que eu venho conversar aqui com vocês. Bom dia para todos. Vitor, como é que tá? LM Folhados, como é que você está? Jenny também tá aí. Enfim. Então, vê só. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele foi ali para morrer no nosso lugar. Para primeiro nos garantir acesso ao Pai, perdão pleno, nos dar uma nova natureza. E também para nos dar a possibilidade de viver uma vida extraordinária. Uma vida que tem propósito, entendeu? Uma vida que enxerga seu valor e que vive esse valor no dia a dia, entende? Então, hoje, né, a gente decidiu trazer para cá esse tema de produtividade, que inclusive é um tema que a gente escuta muito, né? Pelo menos eu, porque eu trabalho, né, e tudo, acho que todo mundo que trabalha, que estuda, enfim, aprende um pouco sobre isso, precisa aprender sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa desfazer, talvez, na mente da gente, como filhos de Deus, né? É uma falsa impressão de que trabalho não é algo que Deus se agrada, o que aconteceu depois da queda do homem e tal, né? Por que eu tô falando isso? Porque isso aí já é... Se a gente acreditar dessa forma, já complica muita coisa, né? Porque a gente é o que a gente crê. Por mais que você não queira, né? Mas a realidade do que a Bíblia fala sobre a gente é que o que a gente acreditar é o que a gente vai colher. Então, se eu acredito que trabalho é algo penoso, é algo custoso, é algo que Deus não quer que eu viva, então complicou. Já complica daí tudo, né? Primeira coisa, vocês acham que a gente vai fazer o quê quando chegar no céu?
Tem gente que acha que a gente vai chegar no céu e vai ter lá alguém abandonando assim a gente. Aí vem com umas uvinhas pra botar na boca, né? E a gente fica lá comendo. E a mulher fica lá botando, a mulher ou o homem, né? Fica lá botando a uvinha da boca da gente e pronto, a vida vai ser isso. A vida inteira no céu vai ser isso. E se eu te contar que não tem nada a ver com isso? Eu nunca fui pra lá não, mas assim, se você ler um pouquinho, entender um pouco do coração do Pai, você vai ver que não tem nada a ver com isso. O próprio Jesus chega a dizer que a vida eterna é essa, que a gente conheça a Ti, o único Deus e o Filho a quem você enviou. Então a nossa vida eterna já começou. Porque a gente começou a conhecer Jesus e no céu a gente vai continuar conhecendo Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega, entende? Então o que a gente faz aqui hoje como trabalho aqui na Terra não é algo custoso e nem é algo que vai acabar quando a gente chegar no céu. Pelo contrário, hoje a gente já expressa. A gente já consegue ser expressão daquele que nós já somos, entendeu? Como identidade, que a gente já recebeu nele. E o que a gente geralmente confunde é o seguinte, é que produtividade e trabalho, que produtividade é sinônimo de agilidade, né? Então a gente quer fazer as coisas rápidas. E entende, a gente acabou subentendendo com o tempo que produtividade é isso. Então vejam só, vamos parar para pensar, certo? Sempre aqui o modelo vai ser Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo. O que é que eles entendem sobre isso? Então, se a gente for comparar aqui alguma situação que Deus trabalhou, só existe uma específica, clara na Bíblia, que foi quando Deus criou a humanidade, criou o céu e a terra, criou tudo. Gênesis 1. E o que é que você vê ali acontecer, né? Deus, ele tinha o poder de criar tudo, gente, assim, ó. Tudo que ele fez em cada dia, ele poderia ter feito tudo de uma vez só, em um único instante, estava tudo resolvido. Mas quando você vai ler lá Gênesis 1, você vai ver que Deus cria uma ordem para cada coisa. Então, primeiro ele cria o céu e a terra. E assim vai. Então, a gente vai criando, ele vai criando passo a passo, digamos assim. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa, assim vai. E é engraçado você observar que ali... Peraí, você voltou. É engraçado você perceber ali que que Deus, ele estava... A cada dia ele parava para admirar o que ele estava criando. Já perceberam isso? Ele dizia assim, viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então, todo dia, quando ele criava alguma coisa, no final desse dia que ele criava tudo, ele parava para admirar o que ele criou. E ele percebia que, caramba, o que eu fiz foi massa. Isso aqui que foi construído está muito bom. Então, isso era o natural de Deus. Ele admirava aquilo que ele mesmo criou. Né? Como se Deus pudesse ser surpreendido por ele mesmo. Mas era assim que funcionava. Ele admirava aquilo que ele criou. E todos os dias era um crescimento diferente. Ele ia aprender, ele ia criando coisas diferentes a cada dia. E no sétimo dia, né, que foi o último dia, ele não fez nada além de descansar. Ele descansou de tudo que ele criou, certo? Então, se existe um modelo de trabalho perfeito, digamos assim, que Deus criou, né? Trabalho, não só do trabalho aqui, quando a gente fala de trabalho, que geralmente a pessoa pensa logo no lado profissional, né? Mas a nossa vida como um todo, certo? Ele criou 6 dias e o sétimo é de descanso. E o descanso não está excluído do trabalho e da vida que ele tem, né? Como a gente geralmente também pensa, a gente tem essa dificuldade. A gente separa muitas coisas. Então, o que é que eu pensei, né? Semana que passou agora, eu tava lendo, eu tava estudando e eu comecei a produzir alguns textos, sabe, pro LinkedIn. Tô começando a produzir conteúdo textual, o que é um milagre, né? Porque, assim, a minha habilidade engenheira, nunca imaginei na minha vida, assim, que eu realmente ia fazer isso. Embora já tenha sonho, né, de escrever livro e tal, mas, tipo, quando você vai no Vamos Ver, outros 500, né? E aí eu comecei a escrever alguns textos. E o que eu escrevi essa semana foi exatamente sobre isso, sobre produtividade. E como uma árvore, um pé de manga, consegue nos ensinar sobre produtividade, certo? E relacionar isso com o Evangelho. Então, vê só, gente. Pé de manga aí. Quem conhece o pé de manga? Né? Não sei se tu sabe, mas pé de manga ele dá fruto em janeiro, por aí, né? Dezembro, janeiro, novembro, às vezes até impressionando um pouquinho ele vem. A manga vem, né? E qual é o negócio?
é que um pé de manga, ele consegue dar muitos frutos de uma vez só. Só que tem um requisito para o pé de manga conseguir fazer isso. Ele precisa estar na estação certa. Certo? Vamos lá. O Espírito Santo, ele quer falar com a gente através de um pé de manga. Ok? Quero que tu se abra para isso aí. Um pé de manga lindo, daquele bem bonitão lá, manga espada, que é a que eu mais gosto. Como é que ele produz fruto? Ele produz praticamente 1 ou 2 meses no ano. E quando ele produz o fruto de uma vez só. Então, assim, é uma estação. Existe uma estação para a manga dar fruto. Não é assim que funciona? Então, a manga é assim que ela faz, que ela dá fruto. Ela dá fruto na estação certa. Uma outra coisa, um pé de manga não é considerado produtivo porque ele está dando fruto o ano inteiro. Ele é considerado produtivo porque quando era a hora dele dar fruto, ele deu. E deu de verdade. Então, o pé de manga não é, esse pé de manga é produtivo. Por quê? Porque dá o ano inteiro. Dá um monte de caixa. Não. O pé de manga é produtivo porque na estação que era para ele dar fruto, ele deu. E quando ele deu valendo, entendeu? Você já teve pé de manga aí, já pegou fruta, né, uma manga do pé de manga, mas quando ele dá, meu amigo, dá de verdade, né? Então, essa é a segunda coisa. Ele só dá na estação certa e quando dá, ele dá de verdade. A terceira coisa. Todas as mangas, elas crescem juntas. Então, vamos pensar aqui, certo? Imagina o seguinte, que você é o dono da seiva lá, da árvore, da manga, da mangueira. Tu tá lá e diz assim, tá, bem que a gente poderia produzir umas 10 mangas de uma vez só, primeiro, rapaz, mais rápido assim. Dá uma esticadinha no mês de... Eita, quase caía. Dá uma esticadinha assim no mês de outubro. A gente já conseguiu entregar umas 10 mangas pra esse povo, que estão tudo querendo manga, né? Aí vai lá e dá uma imprensadinha e fala o seguinte, ó, a seiva, você só vai para essas 10 mangas. Pá, as outras não, você deixa as outras lá, né? Porque as outras só vêm depois. Deixa elas lá. E aí você vai e direciona toda a seiva para as 10. Aí as 10 vai, fica pronta mais rápido, você tira as 10, né? E assim vai. Então, é assim que funciona o pé de manga, gente? Não é assim que funciona, né? O pé de manga, ele não direciona seiva para 10 frutos, para 20 frutos, para 30 frutos, na intenção de apressar um processo que ele não pode apressar. Por quê? Existe uma estação certa para que esse fruto seja criado e saia daquele pé. Agora vamos lá, a gente vai começar a aplicar tudo isso que eu estou falando aqui para a vida da gente, certo? Qual é o hábito que a gente tem, né? O costume que nos ensinaram e que a gente acabou aprendendo? É ser um direcionador de seivas. É ser aquele que diz assim, ó, eu quero 10 frutos. Esses 10 frutos primeiro aqui, eu quero produzir rápido, esses 10 aqui. Aí eu como esses 10, depois eu produzo mais 10 ali. E depois que eu concentro tudo nesses 10, a gente vai, pega mais 10 ali e assim vai. E traduzindo para a vida da gente. A gente tem um costume de apontar o nosso recurso tempo, esforço, em coisas específicas em algumas fases da vida da gente. Achando que isso é ser alguém produtivo. Então, assim, vou traduzir assim de uma maneira bem particular aqui para vocês. Para que você entenda o que eu tô falando. Quem aqui já teve uma tarefa a cumprir que você tinha poucos dias, né? E sei lá, por exemplo, eu tava logo no comecinho, quando eu comecei a empreender, né, na internet e tal, e foi na época de pandemia. Eu me lembro, como se fosse hoje. Eu passava, assim, várias horas do meu dia estudando sobre como viver de internet, estudando e aplicando isso, criando coisa, o tempo inteiro lá. Era tipo assim, acho que, sei lá, passava de 12 horas se fosse brincar, certo? Me acordava, o que eu fazia o dia inteiro era isso. Na época de pandemia, principalmente, todo mundo em casa, né? Um estresse, esse bolo. Você não tinha nem muito o que fazer. Mesmo que quisesse, não tinha muito o que fazer, né? E eu ficava lá, só lá no computador, buscando isso, né? Indo atrás disso, porque esse era o meu objetivo naquele momento e tal. E aí foi quando eu me toquei, fiz caramba. Quando eu olhei pra trás, eu vi a minha saúde ferrada, né? Mesmo sendo nova. Eu comecei a perceber que eu tava ficando uma pessoa muito ansiosa, porque eu tava focando tanto em uma coisa só que eu esqueci do resto da minha vida.
E essa ansiedade não era só por pressa de ver as coisas acontecerem, mas também por causa da minha condição física também. Porque isso influencia na ansiedade que a gente também tem. Se a gente não faz atividade física, se a gente não tem relações com as pessoas, se a gente não gasta tempo em relações, isso também vai influenciar na nossa vida. Isso também vai complicar, entendeu? A nossa saúde física e mental também. Então, o que é que eu percebi? Eu me dei conta de caramba, tem uma coisa errada, porque eu tô gastando aqui 12 horas por dia, todos os dias, ficando cansada. E eu via resultados assim, bem pequenininhos, entendeu? Mas, caramba, eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que não tá rolando muito aqui não. E foi quando eu me toquei, fiz, caramba, se eu abrir mão, né, de tudo que ensino, né, porque muita gente ensina sobre produtividade de várias formas diferentes. E eu comecei a perceber que a própria natureza, ela pode nos ensinar muita coisa. E qual é o nosso perigo? A gente tende a ser alguém que foca em uma área só na nossa vida e a gente esquece tudo o restante, achando que isso é ser produtivo. A intenção do coração da gente tá até boa. Só que no fim das contas, quando tu vai olhar, tá tudo fora do lugar. Porque a própria mangueira não faz isso com as mangas dela. A mangueira não produz seiva para 10 frutos, para dar os 10 frutos, acaba os 10 frutos, depois vem mais 10 frutos, tira os 10 frutos e assim vai. Para que no ano todo ela dê frutos. Não, a mangueira não faz isso. A mangueira faz o quê? Ela na estação certa, que no caso dela é uns 2 meses só. Durante 12 meses do ano só dá fruto durante 2 meses. Na estação certa, ela dá fruto e dá fruto valendo. E durante os outros 10 meses ela tá lá, só preparando a árvore para que venha o fruto, para que o fruto fique pronto. Entende? Então isso vai acontecendo com o tempo com aquela mangueira. E a gente, como ser humano, também não foi chamado para ser um direcionador de seivas para áreas específicas da vida da gente. E eu fui descobrindo com o tempo, e principalmente, por isso que eu falo que empreender não é só questão de negócios, não. É uma questão de estilo de vida mesmo. Porque você precisa se desenvolver em várias áreas. Você precisa ser alguém corajoso. Abraçar a coragem para se transformar. E se tem uma coisa que eu descobri, nesse pouquinho de tempo que eu tô nessa história aí, nessa vida, é que a gente precisa abraçar uma transformação que não é em uma única área. A gente precisa abraçar uma transformação que ela é completa. E claro, isso vai fazer com que a história seja de longo prazo, né? Obviamente. Se eu direcionar minha energia inteira em uma coisa só, talvez eu tenha resultado naquela área só muito mais rápido. Porém, a nossa vida não é feita de uma área só. Não é só meu sucesso profissional que vai me fazer alguém inteira e feliz de verdade. Assim como também não é o meu processo somente eu lá focada em relações saudáveis que eu vou ser alguém pleno de verdade. Entende? Então a gente foi chamado como ser humano para estar direcionando nossa seiva como árvore, certo? Estou falando analogia da gente com uma mangueira. A nossa seiva, a nossa energia em todas as áreas, simultaneamente. Por quê? Porque o nosso jogo aqui não é de curto prazo, certo? Não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho muito esse discurso do um pouco todos os dias, entendeu? Por quê? Porque eu mesmo, e eu falo isso primeiro é pra mim. Porque eu já fui uma pessoa muito ansiosa e querer ver tudo muito rápido. E eu vi o quanto isso me fez mal, sabe? Eu conheço pessoas hoje, aqui na internet, né? Quando você vai estudar sobre viver de internet e tal, você conhece várias pessoas que vivem nesse estilo de vida, né? E no Instagram você tem acesso à vida de muitas pessoas, mesmo que de maneira limitada, mas você tem acesso. E aí eu conheci algumas pessoas no meio do caminho que, tipo, a pessoa conseguiu resultado, assim, conseguiu ficar milionária, assim. Vou falar de números, milionário em um ano, estudando sobre a internet, aplicando, tal. Foi lá e conseguiu esse resultado. Massa. Mas aí quando você vai ver a vida dele, é engraçado isso, né? Quando você vai ver essa pessoa específica, né, que eu tô falando agora, que foi milionária em um ano, ela tem uma vida familiar ferrada, entendeu? Tipo, ela não fala com o pai dela, ela é brigada com o pai. Em poucos meses, né, que ela teve resultado, né? Ela teve independência financeira dela. Acho que ela tem uns 18 anos por aí. Ela era brigada com o pai. Então, assim que ela conseguiu dinheiro, a primeira coisa que ela fez foi sair de casa e morar sozinha. E, gente, não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, a gente assumiu aqui, todo mundo que tá aqui, acho que a maioria aqui são jovens, assim, tipo de 20 a 30 anos, nessa faixa. E a gente nasceu pra assumir responsabilidade, certo? Não tô falando aqui que agora vamos ficar avacalhando na vida da gente, não fazer nada. Eu não tô falando isso.
Mas no caso dela, você percebia, era muito fácil perceber. Eu acho que também, por uma questão espiritual, também era fácil perceber que ela estava fugindo de uma realidade. Tipo, ela foi embora da casa dela, mesmo sem estar tudo certo por lá, entendeu? E sinceramente, assim, é um conselho que eu dou pra mim mesmo e pra todo mundo que tá aqui. Nunca vai entrar em uma nova fase na sua vida sem você ter concluído a que você está hoje. É assim que, particularmente falando, eu já vi pessoas entrarem em casamentos pra fugir de uma realidade que ela não queria mais viver, entendeu? Situações que ela não queria mais lidar. E, gente, isso é uma loucura, entendeu? Porque, assim, a tendência dessa próxima fase errada é muito grande, infelizmente, né? Em nome de Jesus, que não seja isso que aconteça com vocês aqui. Que aconteceu, e se aconteceu, você vai ter sabedoria de lidar. Amém. Mas isso acontece muito. Você vê pessoas que decidem entrar em uma nova fase, começar um curso lá fora, entendeu? Ou casar logo com alguém que você não conhece muito bem. Enfim, porque você não lida bem com suas questões hoje na sua casa, com sua família, entendeu? E aí você prefere fugir dessa realidade dessa forma. E, gente, quando fala de longo prazo, uma vida inteira, porque aqui a gente tem que focar nisso, é uma vida inteira. A gente não tá falando de você ter sucesso durante 5 anos da sua vida. A nossa intenção, a minha intenção aqui com vocês não é fazer vocês terem resultado em 5 anos, de qualquer área que seja, específica, entendeu? Mas não, é você ser alguém que vai construindo cada um desses pilares, entende? Todos os dias, um pouco ali. Um pouco na relação, um pouco na saúde, um pouco da saúde mental também, física e mental. Um pouco do profissional. Você ir crescendo um pouquinho todos os dias, sabe? Tijolos, pequenininhos tijolos você colocando. Porque no longo prazo, gente, isso se torna algo sustentável. E o que o nosso Pai veio fazendo na cruz é nos dar acesso a isso, entendeu? Para que a gente viva uma vida que, quando você vai olhar na totalidade dela, você vê virtude, entende? Você vê satisfação e alegria de verdade. O nosso Pai não veio nos trazer a liberdade no sentido espiritual, que é utópico, que você nem vê, entendeu? Ele veio trazer pra gente a possibilidade da gente ter uma vida construída e alicerçada na rocha que é Ele. E em todas as áreas a gente ser plenamente feliz. Na minha vida profissional eu estar satisfeito e feliz. Na minha vida relacional com os meus amigos eu ter amizade de verdade e construir amizade de verdade. Ser um amigo de verdade. Na relação com a nossa família, a gente respeitar o nosso pai, respeitar a nossa mãe, a gente honrar eles. A gente dá a eles a certeza, através da nossa vida, de quem nós somos, de que eles fizeram o melhor papel que eles podiam fazer. Embora nossos pais e nossa mãe sejam limitados. E são, assim como a gente também é. Entende? Na nossa vida profissional, também ter sucesso na minha vida financeira. E Deus quer isso pra vida da gente. Na minha saúde física, eu também ser alguém que cuida do meu próprio corpo, entende? Que não tá tipo, ah não, tô negligenciando isso aqui achando que isso não importa. Gente, a gente é um ser só, entendeu? Não existe uma separação. Na minha relação com Deus, eu também ter essa relação de verdade, uma relação íntima com Deus. Percebe? Então, isso é um estilo de vida, entende? Tem aqueles que vão escolher, né? Falar sobre produtividade numa perspectiva de agilidade. Mas a minha forma de enxergar, eu prefiro muito mais olhar para a produtividade como o próprio Deus olha. Ele separa em pequenas tarefas, né? Então cada dia ele tem uma tarefa para fazer e se alegrava. Uma tarefa para fazer e se alegrava. Mas ele não negligenciou nenhuma área, entende? Assim como hoje a gente olha para o pé de manga e entende que quando é hora de dar fruto, ele deu de verdade. E durante os 10 meses que ninguém tava vendo nada, né? Parece que o pé de manga tá de férias. Durante os 10 meses, né? A gente fica achando isso, que tá de férias. Mas não. Ele tava trabalhando tanto quanto ele está trabalhando, quando está produzindo no visível. A gente fica achando, por exemplo, que férias é qualquer coisa aí. Só que o povo não entende que até as férias te influenciam para ser alguém produtivo. As férias está dentro do ciclo, entendeu? Não é algo fora do ciclo. O tempo de descanso
é tão importante quanto aquele dia mais produtivo que tu teve. O dia que tu mais cumpriu tarefa, o dia que tu mais fez coisa. Você consegue entender que não existe separação entre o descanso e a atividade, o ofício, né, o trabalho? Não existe. E um não concorre com o outro. O trabalho, ele não concorre com o descanso. Nunca vai concorrer. É tudo uma coisa só. Percebe isso? Entende isso? Então, gente, se eu poderia resumir, né, essa conversa da gente hoje, é te incentivar a ser alguém que cresce por inteiro, né? Não ser alguém que, eu vou só focar nessa coisa aqui, vou deixar isso aqui pra lá. Não. Ser alguém que abraça o tudo na sua vida. Então, de maneira prática para vocês aqui, vocês têm que cuidar da saúde de vocês física. E, gente, eu sou alguém que odiava academia. Só pra falar assim. Eu sempre falava pra todo mundo, os amigos, assim: olha, tudo menos academia. Eu faço qualquer atividade física, menos academia. Só que aí, quando eu fui perceber, assim, dar uma olhada na minha saúde, eu vi umas taxas meio alteradas, né? Eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. E a única aqui, pelo menos aqui em Moedo, né, que me fazia ter mais constância, né? Uma atividade que fosse regular, enfim, que dava pra mim, era fazer academia. Então eu fiz, então eu vou entrar na academia. E uma amiga minha que também não gostava, eu e ela, nenhuma das duas gostava. E a gente foi lá. A gente continua lá. A gente tá indo. Eu já não acho tão ruim como antes. E, gente, é tudo questão de costume. Quando você começa a fazer algo repetido, sem desistir. Vai fazendo, uma hora, aquilo aí que era tão torturoso assim, se torna algo muito bom. E você vai ver efeito daquilo na sua vida. Então hoje eu vou pra academia até feliz. De verdade, são poucos os dias que eu não tô afim de ir, que eu fico tapeando e não vou, entendeu? Mas eu te pergunto, como é que tá a tua saúde física? Tu tem cuidado? E eu lembro que uma coisa que me fazia resistir também muito aí pra academia era que eu pensava, vou perder mais de 1 hora de trabalho, né? E aí foi quando eu me toquei que não. Na verdade, o que aconteceu comigo na prática foi, eu perdi, né, 1 hora de trabalho, só que a impressão que eu tive foi que as minhas 6 horas de trabalho, por exemplo, se tornaram 8. Porque parecia que eu conseguia me concentrar mais, entendeu? Parecia que eu estava ali mais de verdade, naquele momento no trabalho. Parecia que eu tinha mais vida, entendeu? Mais ânimo para fazer a coisa ali acontecer. E quando hoje eu, passo uma semana passada eu só fui 2 dias pra academia. Quando eu faço essas variadas no período, né, que eu vou na frequência, eu já percebo diferença em mim. Entende? Então, às vezes, a gente quer ser tão produtivo que a gente fica trabalhando 12 horas, 10 horas, estudando 10 horas, 12 horas, e você perdeu, que na verdade não é assim que funciona. Não é o tanto que você vai trabalhar, entendeu? Mas é o quanto você vai produzir naquele mesmo tempo. Num curto espaço de tempo. Que nem a mangueira lá, da estação. Quando chegou 2 meses de estação, ela deu fruto de verdade. Entendeu? Porque ela se concentrou naquilo ali, era hora de fazer aquilo ali, pronto. Aqui é a mesma coisa. Entende? É isso aí. Então, vamos observar nossa vida por completo. Como é que tá a tua vida espiritual, a tua vida com Jesus? De intimidade, de leitura da Bíblia, de estar lá junto de Deus, entendeu? Simplesmente assim, existindo. Geralmente esse momento mais meu é mais de manhã e na hora de dormir. Que eu fico lá, eu agradeço, eu vivo isso. Tu tem feito isso ultimamente? Como é que tá a relação que tu tem com teu pai e tua mãe, ou com quem mora com você, com teu esposo, teu marido, com teus amigos? Tu tem gastado tempo com eles ou não tem gastado tempo? Vamos lembrar aí o quanto momentos assim de comunhão, né, que a gente tem com as pessoas, faz a gente se erguer de novo, entendeu? Faz a gente ficar animado de novo. Faz muito bem pra gente isso. Viver relação. Quantas vezes eu tava aqui em casa, tão empolgada com um monte de coisa que eu tava fazendo, pensando naquilo e tal, eu vou comer, às vezes eu tô até meio aqui, às vezes minha mente tá até aqui ainda. Eu faço, Thaís, não. Agora é a hora de você comer. Então esteja presente nessa mesa aqui com essas pessoas, entendeu? E aí, em 2, 3 minutos eu esqueço já. E aquilo ali me faz desligar um pouco, me faz descansar.
Então, gente, são pequenas coisas, sabe? E é todo dia a gente vivendo isso que a gente vai ser transformado. Um pouquinho, todo dia, em cada área da vida da gente. E é isso que eu quero me encorajar hoje. A você ser alguém que abraça um estilo de vida assim. Que não tá apressado, que não tá correndo, certo? Porque quer construir uma área só específica da sua vida, mas que você quer se construir por inteiro. Ter uma vida inteira fundamentada na rocha que é Jesus. E entendendo que trabalho não disputa com comunhão com Deus, que comunhão com Deus não disputa com comunhão com as pessoas, comunhão com as pessoas não disputa com atividade física. Que tudo isso forma a gente como um ser humano. Um ser humano pleno de verdade. Tá bem? Então é isso aí. A gente acaba a mesa de hoje com esse tema. Foi muito bom estar com vocês. E a gente vai se encontrar aqui segunda-feira que vem, 8h21. Durante a semana também vai ter alguns conteúdos aqui que vai rolar. Então dá sempre uma olhada, vai compartilhando com o pessoal. E eu te convido hoje a mandar um direct aí no final dessa live. Manda mensagem dizendo assim, eu achei massa, ou eu não achei massa. Faz algum comentário, enfim. Fechou? Vou até abrir uma caixinha de perguntas agora, porque aí vocês podem comentar por lá também. Então é isso aí, gente. Abraço. Cheiro pra vocês. Boa semana. Aproveitem muito, muito, muito essa semana de verdade. Abracem ela de verdade. E vão ser transformados um pouquinho todos os dias. Tá bom? Cheiro, cheiro.